É, Bom, eu fiz aí da BID aí, vocês. Bom, eu vou começar aqui com uma breve história da empresa, né? Bom, para quem não sabe, a BID não é só uma produtora de carros elétricos. Ela é uma companhia que tem diversas subsidiárias, né? Mas a principal, obviamente, né, é a subsidiária BID Auto. É a que produz, né, carros elétricos, né? Então, é uma empresa muito nova e uma empresa que cresceu muito e uma empresa muito bem sucedida, uma empresa muito recente nesse setor, né? E muito bem sucedida. Então, aqui a gente começa com a empresa em 1995, 10 de fevereiro de 1995, tem a fundação da BID, e o começo da empresa realmente não tem nada a ver com o que ela faz hoje, predominantemente. A empresa começa com foco em pilhas recarregáveis de níquel-cádmio, que basicamente, naquela época, né, e até hoje, né, são pilhas para celular, pilhas para telefone, pilha para diversos dispositivos de uso que você precisa de uma bateria, etc. Né? É uma pilha que, até hoje, junto com a pilha de lítio, é uma das pilhas mais utilizadas. E, como eu já vim dizendo aqui, é uma empresa que teve um rápido crescimento. E aqui você já, em julho de 2002, já é uma empresa que atinge 65% do market share e se torna a maior produtora de pilhas níquel-cádmio. Né? Então você vê que é uma empresa que, mesmo atualmente tendo outro foco, outro mercado, é uma empresa que foi muito bem sucedida desde o seu início e muito bem sucedida nesse mercado de bateria, que é algo que vai ajudar ela no futuro. É algo que vai trazer um custo muito mais barato de se produzir pilhas. Né? É um início que vai trazer muito benefício para a empresa no futuro. Lógico que, né, a empresa vai ter essa mudança nos próximos anos. Então, em 2005, como eu já vinha falando, né, a empresa sofreu uma mudança de foco, né? Ela entra no mercado de automóveis, com a produção do modelo BID F3. Esse modelo BID F3 é um modelo que é a combustão. Então, a empresa de fato não começou a produzir carros elétricos nesse ponto, ela só entra no mercado. É muito incipiente ainda, né? Não, a produção principal era de baterias níquel-cádmio mesmo, mas logo depois ela começa a focar a produção em carros e ela se torna mais uma empresa com foco em carros elétricos de várias linhas, uma linha mais premium, uma linha mais acessível para o público geral, e outra linha mais de caminhões. Mas aí é mais para frente. E em setembro de 2008, tem uma coisa muito marcante na história da empresa, né? Uma empresa que já vem crescendo muito, tem indicadores financeiros desde aquela época excelentes, e um custo de produção muito bom, né? Principalmente pelo custo de mão de obra, pelos incentivos fiscais do governo chinês, né? Mas esse aspecto aqui que aconteceu em 2008 é um aspecto marcante, né? Que é a holding do Warren Buffett. A Berkshire Hathaway, ela adquire 9,89% da BID, né? E logo depois disso, as ações, né, dão um tranco muito bom para cima, né? Elas chegam até, eu acho, uma valorização de 600%, e basicamente fez com que os olhos do mundo, né, que já estavam, né, prestando atenção, né, nessa empresa que estava crescendo tão bem, estava tendo um desempenho financeiro tão bom, faz com que o mundo inteiro consiga ver melhor a empresa em si.
né, consiga ter mais foco mundial para ela, né? Então, foi um aspecto marcante, né? Porque é realmente uma demonstração que a empresa é um excelente investimento, né? Então, dá para dizer que, bom, enfim, eu sou basicamente Warren Buffett, né? Então, assim, bom, em 2009, aí realmente tem a entrada no mercado de carros elétricos e é uma coisa interessante, né? Porque essa questão da entrada parece que a empresa, né, nasceu para fazer isso, né? Porque o que acontece? Eles têm o principal componente no custo de um carro. Aproximadamente 40% do preço do carro é a bateria, né? Mais ou menos assim, 30, varia bastante, mas mais ou menos de 30 a 40% o preço da bateria. Então eles já tinham uma história prévia com as baterias e conseguiram fazer isso a principal força da empresa, que é o custo da bateria muito acessível, né? É um dos custos mais baixos do mundo, como eu vou falar mais para frente, né? O custo de produção, então isso deixou o carro muito mais barato e um preço muito mais competitivo, né? E aí tem essa entrada no mercado, né? E depois a empresa, ao longo dos anos, ela vai focando muito mais em carros elétricos, né? E deixando mais a parte de pilhas recarregáveis, né? Mas ainda continua produzindo. E aí, em 2023, né? Lá depois da metade do ano de 2023, né? Ela supera a Tesla em vendas e torna-se a maior produtora de carros elétricos do mundo, né? Essa foi uma superação, né, muito rápida, né, porque em poucos anos a empresa já conseguiu se tornar a maior produtora de carros elétricos, né, muito dessa questão, né, da combinação perfeita, de ter uma bateria barata, né, e conseguir juntar isso com a ascensão, né, o mercado que está em crescimento, né, até agora, que é dos carros elétricos, né. Bom, passando para o próximo slide aqui, como eu já falei, é uma parte rápida da empresa, né? Ela tem várias subsidiárias, essas aqui são as principais, né? Essas principais subsidiárias também têm outras empresas que são controladas, né? Aí eu coloquei esse símbolo aqui que é o da BID Auto, né? Que é a principal subsidiária dela, que traz mais retornos, né? E aqui tem a outra subsidiária, que é a BID Electronics, que basicamente uma empresa que produz componentes eletrônicos, tanto para celulares quanto para veículos, né? E depois ela teve uma aposta na questão dos semicondutores, né? É uma coisa que não é não tem tanto peso assim na holding da empresa, mas é uma aposta que a empresa fez, né? Tanto que, né? Pelas questões que ela recebe incentivos fiscais do governo chinês, então é uma aposta que a empresa está fazendo nesse sentido. E essa aqui, por último, a Fine Dreams, é uma empresa que produz basicamente componentes para carro, né? E é a empresa que virou a substituta da principal do principal foco anterior da BID, né? Que era a produção de baterias, né? Enfim, aqui a gente vê a questão da superação da BID nas vendas, né? A superação da BID da sua principal concorrente, que é a Tesla, né? Então você vê aqui um crescimento muito rápido, em que no final, mais ou menos assim, do terceiro para o quarto trimestre de 2023, a BID ela consegue passar a Tesla em vendas, né? E é algo que torna ela a maior produtora de carros elétricos do mundo, né? E essa questão, né, como já vou falar mais para frente, é algo que vai trazer retaliações de diversos países, principalmente os desenvolvidos, né, como os Estados Unidos e Europa, para proteger a indústria nacional de carros elétricos, né? Então, você vê que na Europa, tanto empresas como BMW, empresas como
Mercedes, elas estão apostando, né, não só, e Volvo também estão apostando nos carros elétricos pela questão em relação às mudanças climáticas que o Parlamento Europeu está colocando, está impondo que os países da Europa tenham uma frota de veículos predominantemente elétrica até 2030, 2040. Então, é algo que é um mercado que está crescendo muito, é um mercado que está trazendo essa competição, e os países, para proteger a indústria nacional, né, eles estão colocando tarifas sobre as exportações chinesas, principalmente carros elétricos. E isso que eu vou falar é algo que eu vou falar mais para frente, né? Então aqui você vê que a empresa já pega 21% de todas as vendas mundiais de carros elétricos, e supera a Tesla aí nesse final de 2023, né? Bom, vou trazer os principais pontos fortes da Bit, né, como já vim falando. O principal é, de fato, o custo da bateria, né? O custo da bateria permite que o carro produzido pela Bit tenha um preço extremamente competitivo no mercado, ou seja, um preço muito baixo em relação aos outros, e é algo que faz com que ela tenha melhores margens, obviamente, né? E além de conseguir se proteger das imposições de tarifas daqueles países que estão tentando proteger a sua indústria nacional, como, por exemplo, de modo geral, Europa, Estados Unidos, principalmente também. E, por último, eu posso também trazer a questão da diversificação, desculpa, que a empresa tem em diversos mercados, né? Como eu já falei antes, eles têm essas subsidiárias que estão apostando em outros mercados, não só no mercado de baterias recarregáveis e de carros elétricos, né? Tem a questão dos semicondutores, tem a questão da parte eletrônica para celulares, e também na questão de produzir componentes de carros elétricos, né? Que é a Fine Dreams mesmo, né? Aqui eu vou adentrar mais na questão das tarifas de importação. A empresa, né, como eu já venho falando, é uma empresa que vem crescendo muito, é uma empresa que está obtendo domínio no mercado internacional, né? Já é a empresa que mais produz carros elétricos no mundo, né? E isso está não só para a BYD, mas de modo geral para os produtos chineses, né, trazendo mais para a questão dos carros elétricos, os países para se protegerem, não só numa questão de indústria nacional de carros elétricos, mas também uma questão geopolítica, que existe um temor, né, de uma possível guerra, talvez entre, né, China e digamos assim, né, China e os seus aliados e o Ocidente, né? Não exatamente uma guerra, mas assim, enfim, em alguns casos uma guerra, mas de um modo geral existe um temor que a China tenha ela consiga obter dados dos cidadãos desses países, né, como por exemplo Estados Unidos e Europa, e usar isso para ter vantagens bélicas, né? Então, por exemplo, a China vai lá e, como tem uma frota bem grande num país, por exemplo, o país europeu que está nessa disputa geopolítica, vai lá e desativa todos os carros elétricos. Isso, obviamente, num cenário bem pessimista, né? Um cenário de guerra entre esses países. Então, existe um temor, né, dessa questão. Então, assim, esse é o principal, digamos, obstáculo para o crescimento da empresa, né? E o que acaba... você espera, né, que diminua as margens de lucro da empresa, mas não é isso que acontece. Eu já vou falar isso no próximo tópico, né? Então, assim, é o principal obstáculo, né? Apesar de ser uma empresa muito forte, uma empresa que está crescendo muito, que tem preços muito competitivos, é uma empresa que tem esse obstáculo, que são as tarifas, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, né? E aqui é uma coisa interessante,
né? Que é como a empresa consegue é, se recompor dessas tarifas que está sofrendo, né? E até ter um desempenho financeiro muito melhor do que num cenário de menos tarifas de importação. Então, o que acontece? Mesmo, olha aqui nesse gráfico aqui, a aposta da empresa, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, com o aumento das tarifas de importação, é a questão de apostar nos carros elétricos premium, né? São carros elétricos para um público de maior renda, né? Um público menos classe média, como era o foco deles anteriormente, tanto nesses países, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos. Então você vê como a empresa conseguiu dar uma volta por cima nessas sanções de importação, né, nas tarifas, apostando na questão dos carros premium, né? E você vê até um crescimento aqui das margens de lucro, né? E aí é uma forma de superar isso. Foi algo algo que me impressionou muito, né? Porque você espera que quando a empresa tenha tarifas de importação sobre os seus produtos, as margens caiam, né? Você vê até que caiu aqui um pouco, né? Quando começaram as sanções, mas essa volta por cima, esse jeito que a empresa encontrou de safar dessas sanções, né, de safar de ter um desempenho financeiro pior, que é apostar na questão dos carros elétricos premium, os carros mais caros, né, para um público de maior renda, né? E aqui, né, por fim, né, já estamos assim no final da apresentação, a gente vê um dos indicadores aqui que eu escolhi, que vocês também já falaram dele. Esse aqui é o setor, é uma média do setor. Então você vê que a empresa, né, isso se faz também muito em valuation, né? Você compara, para você ter uma valuation na empresa, isso aqui não é uma valuation, mas é uma questão dos indicadores, né, para vocês verem o desempenho financeiro, né, da empresa. Você vê que o retorno do seu patrimônio é muito maior do que a média do setor, né? Então você vê que é uma empresa que se destaca em desempenho financeiro em relação ao setor de carros elétricos mundialmente, né? Depois, né, todos esses indicadores aqui estão superiores em relação ao setor, e principalmente isso aqui, que é a taxa de crescimento do dividendo, né? Essa questão foi uma decisão do próprio conselho da empresa, que para atrair mais investidores de longo prazo, né? E não tanto investidores que tiram proveito das volatilidades especulativas das ações, né? Então eles estão esperando mais um investidor que coloque o dinheiro lá, né? Que adquira as ações e fique com um tempo para ela para né, ter mais, digamos assim, entre aspas, uma fidelidade, digamos assim, desse investidor, né? Então, enfim, é basicamente isso, né? Talvez dando umas considerações finais aqui, eu acho que é uma empresa que, apesar, né, desse principal obstáculo para o crescimento dela, né, e algo que também afeta o desenvolvimento financeiro, que são as tarifas de importação, é uma empresa que, de modo geral, está crescendo muito bem. É uma empresa que é uma aposta, digamos assim, do governo chinês, né? Então, é uma empresa que teve, ao longo de toda a sua trajetória, uma performance financeira muito boa, e uma empresa que tem um potencial de crescimento muito maior ainda nesse setor. E algo a se dizer aqui, que o próprio
a própria, eu deveria ter feito isso, mas é a própria precificação da empresa, né? O porquê do Warren Buffett não ter ainda comprado ações da Tesla e ter até hoje ações da BID, né? É uma coisa que ele diz, né, que a empresa Tesla está muito sobrevalorizada, né? Então existe uma porcentagem do valor de cada ação que provém muito da especulação financeira e não realmente do valor intrínseco da empresa. E a BID é o contrário, é uma empresa que está com um preço menor de mercado do que deveria ter, né, baseado em seu desempenho financeiro, né, e aí da valuation da empresa, né. Então dá para dizer isso, né, e tanto é que, bom, não é até hoje que o Warren Buffett não apostou na Tesla, não na BID. Bom, pode falar aí, Raul. Tá, acabou mais ou menos. Calma, eu não entendi. Então, ele fala que a Tesla está sobrevalorizada e a BYD está subvalorizada, é isso? Ele não fala exatamente que a BID está subvalorizada, mas ele fala que, eu vi isso numa entrevista, se quiser eu posso passar, inclusive todas as biografias aqui, eu posso passar depois para vocês, eu poderia ter colocado mesmo, mas ele diz que, na realidade, ele fala que a Tesla está sobrevaluada, né? Mas ele não falou exatamente que a BID tá com um preço menor. Mas ele tem ações até hoje da BID, né? Então você espera que o cara vai apostar numa empresa que está com um valor menor de mercado, né? E esse argumento faz total sentido, porque ele não teria apostado na Tesla, entendeu? Tudo bem? Não, não, tranquilo. Ô, Caleb, você tem alguma Beleza. pergunta para fazer? Senão eu começo aqui. Pode começar, pode começar. Começar. Então, só para comentar algumas coisas com você, ano passado, o Amadeus, que deu aula de análise de empresa para vocês, ele fez uma tese em Tesla. Foi exatamente o contrário, eu até achei engraçado quando você começou a apresentação. Então, eu queria fazer umas perguntas aqui que eu acabei lembrando da tese dele. Primeiro, a grande vantagem competitiva da BYD é sobre preço, certo? Até onde eu saio. E você comentou muito ali que eles estavam fazendo carros de luxo, ou carros... enfim, essa é a palavra, imagino. Alguns carros de luxo para a Europa, principalmente, né? Para outros nichos de mercado. Você não acha que a Tesla já tem um mercado nisso e um pouquinho mais difícil de bater? Porque, assim, eu entendo que em preço ela ganha. Eu só não sei se ela também tem vantagem em preço nos carros de luxo. Você consegue me falar disso? Olha, ela também tem preço nos carros de luxo mesmo, tá? Eu diria assim, vou ser bem honesto, apesar dela ter um preço melhor nos carros de luxo, ainda é um setor que, nesse sentido, os carros de luxo, os carros premium, é que tem preponderância da Tesla, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, principalmente com as tarifas, né, que estão sendo impostas. Mas a aposta da empresa, né, não tanto nesses países desenvolvidos, agora está mudando, é mais nos países subdesenvolvidos também, que é a questão dos carros baratos deles mesmo, né? Que eles têm eles esperam uma projeção de lucro muito maior nos países subdesenvolvidos, que é algo que meio estranho, né? Porque você espera que um público de maior renda consiga suprir uma margem maior. Mas na realidade, a aposta da empresa é principalmente os países subdesenvolvidos, né, com aí você vê Índia, Brasil tem até fábrica da BID, então acho que México também, então é uma empresa que quer vender mais para o mercado, para um público que paga menos, né, mas para se safar, né, desses prejuízos na questão da margem líquida, como eu falei aqui nesse slide aqui, ela teve uma queda. Para safar disso, ela está tendo um foco mais nos carros premium e está conseguindo ter
uma melhora nessas margens pelas vendas que ela tem. Mas eu, de fato, entendo que é uma área que a Tesla tem mais preponderância de carros prêmios e, nem tanto, em carros mais baratos, de carros elétricos mais baratos, né? Sim, de fato, tem uma dificuldade aí, mas a empresa que está conseguindo ali os lucros de margem de lucro aí. Alguém fez uma pergunta aí? Perfeito. Ô, Caleb, você quer falar alguma coisa? Quero. A minha dúvida é uma dúvida que entra um pouco com. O Raul não comentou, mas a gente tá. Uma das posições que a gente tem no fundo hoje. Eu posso falar isso? Não fala isso ainda, não. Eu Tá, já ia falar disso com ele. tá bom. Eu queria saber um pouco sobre qual é a sua expectativa em termos de câmbio. Porque, assim, se a gente for efetivar a BYD, a gente vai estar entrando também em câmbio, querendo ou não, né? Porque eles não têm ações aqui, né? Então, eu queria saber um pouco sua expectativa em relação a câmbio. E é isso. Opa, você quer saber a relação entre o yuan chinês e o dólar, né? Não, verdade. Se você espera que eu diga que o yuan chinês vai subir ou descer, ou em relação, de modo geral, porque a empresa não tem ações nos Estados Unidos, ela tem ações eu acho que na de Hong Kong. Aham. Então, qual que você espera? Você espera a questão Em do relação yuan? ao real e em relação ao yuan mesmo, porque se a gente imagina que o fundo, quando a gente vai tomar uma posição, se a gente for tomar uma posição na China, a gente tem que comprar a moeda chinesa e comprar a ação, Sim, entendeu? sim, Então, lógico. então, no caso, seriam duas compras que a gente está tendo. Então, mesmo que a ação suba, vamos supor, se o câmbio desvalorizar, a gente perde, entendeu? Então, a gente sai no 0 a 0. Era mais uma ideia de como você está visualizando o câmbio, que está sendo uma das. Que a moeda brasileira está sendo uma das principais variáveis, né, quando a gente vai analisar cenário macro, já que o real está desvalorizando muito, né? Então, eu queria saber um pouco sua expectativa, como você está vendo aí essa relação entre real e a moeda chinesa. Entendo. Ô, Ivan, Eu acho que assim, deixa eu só comentar uma coisa do que o Caleb falou. E só deixando claro, você não necessariamente precisa se expor ao risco cambial, tá? Você pode, se quiser, né? Eu não sei É exatamente. verdade. Desculpa, eu não deixei isso claro, né? Mas é verdade. Você pode fazer um hedge em câmbio, por exemplo, no exato. mercado futuro para não ter esse risco. Só que aí, dependendo da sua expectativa, você pode ganhar com os dois. Então, assim, o que você pensa aí? Você acha que ganharia com os Não, dois eu além acho disso ou não? que em relação ao real e o yuan, eu acho que, bom, por exemplo, o real, a questão de desvalorização de modo geral, não só em relação ao yuan, mas como em relação ao dólar e às outras moedas, de fato, recentemente e no curto e médio prazo, tá tendo grandes desvalorizações, né? Então você vê que o real até desvalorizou mais do que o peso argentino recentemente, né? Então você vê que eu acredito mesmo que no curto e médio prazo, pela instabilidade que o mercado financeiro espera fiscalmente do Brasil, eu acho que no curto e médio prazo a tendência mesmo, realmente, é que o real se desvalorize mesmo, né? Mas eu estou dizendo aqui a longo prazo, até porque a empresa, como eu já disse, né? A gente não quer fazer, sei lá, um swing trade, talvez, da empresa. Não, a gente quer apostar nela, né? Confiar na empresa, né? Fazer uma alocação de recursos na empresa para trazer bons resultados no futuro, né? Então, eu acho que a longo prazo, o real não tem tanta tendência assim de cair, né? Essa queda está acontecendo mais no curto, médio prazo, até porque a questão isso eu vou adentrar mais numa questão mais da taxa de juros aí, se vocês não se importarem. Mas a questão da taxa de juros é assim, a curto, médio prazo, na minha visão, né, macroeconômica, eu acho que de fato vai ter uma estabilidade da taxa de juros, né? Tanto é que o Copom colocou a taxa, manteve a taxa de juros, né? É como se fosse uma jogada política da própria equipe econômica do governo para trazer, por exemplo, né? Até agora o Galípolo, né, que é o principal
é o principal candidato a ser o próximo presidente do Banco Central, ele estava com uma posição mais alinhada com a equipe econômica do Lula, né? Que é uma questão tipo, continua descendo, continua diminuindo a taxa de juros. Mas agora ele mudou. Por quê? Porque é uma aposta do Lula para trazer confiabilidade no Galípolo, porque no longo prazo eles esperam que a taxa de juros caia quando o Galípolo de fato, né, assumiu a presidência do Banco Central, né? Então, assim, no curto prazo, estabilidade, né? Vai se manter alta a taxa de juros e tanto por causa disso, tanto pela questão do real estar caindo e ter pressões inflacionárias de vários lugares, né? Então, a questão das enchentes, a questão da visão do mercado sobre um possível desequilíbrio fiscal do governo. Então, tem essas questões aí que envolvem, né? Então, por isso que eles preferiram manter a taxa. Então, basicamente, eu acho que curto, médio prazo, real vai tender a cair mesmo, né? E no longo prazo, o real vai tender a se manter estável ou até subir, né? E aí, por isso que eu estou falando que a aposta na BID é mais a longo prazo mesmo, né? Para não ter essa perda com relação ao real. Entendi. Então, para ver se ficou claro para mim, a sua ideia é uma compra e aí manter a BYD por longo prazo na carteira. O que seria o longo prazo? Como você visualiza o longo prazo? Até fazendo um paralelo ali com os investimentos do Warren Buffett. O Warren Buffett, ele sempre investe, por exemplo, como por exemplo, ele começou a investir na Apple lá há muitos anos atrás, né? Mas, lá no seu não tanto no seu começo, mas ele meio que apostou que a empresa ia estar muito consolidada hoje, né? E tanto é que ele acertou de fato, né? Eu acho que é mais nesse paralelo mesmo com os investimentos do Warren Buffett mesmo. Então, por exemplo, ele comprou ações da BYD lá em 2008, né? Então, ele tem posições até hoje, né? Então, é uma questão mais de talvez 10 anos, 15 anos, esperando que o mercado, não só da Europa e dos Estados Unidos, mas de modo mundial, tenha uma preponderância de carros elétricos, né? Porque essa é realmente a aposta, né? É a aposta de que no mercado que está crescendo tanto, no mercado tem tanto potencial, e principalmente com a questão das próprias leis, né? Na questão dos países europeus, né? Que eles colocam leis para tal país ter uma frota com hegemonia de carros elétricos, né? Então, apostando nisso, apostando no potencial de mercado, apostando na questão da empresa crescer, né? E pegar esse mercado que está crescendo tanto, né? É basicamente isso, não um investimento mais em tipo 2, 3 anos. Talvez vá trazer, com certeza vai trazer retornos bons nos próximos 2, 3 anos, mas é uma visão mais 10, 15 anos, quando ter mais preponderância no mercado de carros elétricos. Desculpa se eu estou sendo meio prolixo aqui, meio... Não. Isso me aí... estendendo muito. Que é isso, fica à vontade, tá? Então, isso me levantou uma dúvida, tá? Então, como que você vê, então, por exemplo, se é uma tese para tanto longo prazo assim, concorrentes ao carro elétrico? Porque eu suponho não, né? Também subentendi na sua tese que você acredita que o carro elétrico é o futuro. Mas como você vê concorrentes ao carro elétrico, como o carro de hidrogênio que está sendo desenvolvido pela Toyota, como que você acha que esse tipo de coisa vai influenciar na sua tese, já que você está pensando em um longo prazo bem grande? É muito bom a questão que você trouxe do carro de hidrogênio. Eu, particularmente, né, eu realmente vou dizer aqui, não tô... É um pouco difícil dizer isso, né? Não tem como vocês saberem de verdade, mas eu não estou defendendo aqui o carro elétrico, porque ele, de fato, ele vai ajudar na minha tese. De fato, o carro elétrico, ele é um mercado que vai se consolidar no futuro,
por diversos fatores, né? Você trouxe, por exemplo, o que seria o concorrente do carro elétrico, que é o carro de hidrogênio. Eu, particularmente, não acredito que o carro de hidrogênio vai ser melhor que o carro elétrico, talvez, bom, num futuro muito longe, mas atualmente não, porque o carro de hidrogênio, ele precisa, né, obviamente, né, de hidrogênio, e para você produzir o hidrogênio, ele precisa passar por um processo de eletrólise. E esse processo de eletrólise, ele precisa de eletricidade. E para isso, as indústrias que produzem hidrogênio vão precisar de eletricidade. Então, a eletricidade vai vir principalmente de termoelétricas. Então, é algo meio... lógico que a eletricidade do carro elétrico também pode vir de termoelétricas. Mas a perda energética e até em questão de custo é muito maior. Então, em vez de você pegar a energia direto de uma matriz que, sim, não é inteiramente sustentável, mas é uma matriz que atualmente tem predominância de termoelétrica no mundo inteiro, no Brasil não, né? Mas no mundo inteiro, a questão das termoelétricas vai mudar, né? E é muito difícil, porque você tem perda energética. E aí, com a perda energética, você precisa colocar mais dinheiro para produzir uma certa quantidade de energia que já poderia ir direto para o colega. Você entendeu a lógica? Tem que passar por mais processos. Então, enquanto no carro elétrico a energia já vem direto das fontes de energia, no carro a hidrogênio você precisa pegar a energia, passar a água de fato, né, com um processo de eletrólise, gastar energia nesse processo de eletrólise para depois produzir o hidrogênio, né? Então, é de fato melhor, mais eficiente energeticamente o carro elétrico. Então, por isso que o mundo está mais apostando nisso. Pode falar, Raul. Só perguntar um negócio, então. Dito tudo isso que você comentou, você acha que qual é o driver de crescimento mais forte para a empresa aqui? Ganhar market share em cima da Tesla ou das outras empresas? Ou o setor em si crescer? Qual dos dois é o mais importante para você? Eu entendo que os dois têm um papel ali, mas dentre esses dois. Não sei se... Eu acho que a empresa vai... ela tende a ganhar mais market share a curto prazo, assim, sobre as outras empresas, principalmente as europeias, que elas têm um preço do veículo muito alto pela questão do custo, né? Porque assim, o custo da BYD é muito mais baixo pela questão da mão de obra e das baterias. Então, eu acho que nesse sentido, a empresa no curto médio prazo, digo assim, 5, 10 anos, é meio, né? Não, 5 anos, mais ou menos, curto médio prazo, ela vai aumentar o market share sobre as outras empresas. E no longo prazo, ela vai aumentar o market share pelo aumento do tamanho do mercado. Porque eu acho que o aumento do tamanho do mercado é muito mais lento, né? Porque envolve outras questões, como eu já falei, que é a questão da imposição de leis, enfim, né? É algo muito mais lento do que o próprio crescimento da empresa. Né? Até a própria questão energética, né? Igual você comentou do carro de hidrogênio. Não é Exato. o mesmo problema, né? Mas é parecida, né? A raiz. Exato. Ô, cara, você quer contar mais alguma coisa? Senão eu faço outra pergunta. Sim, a minha última pergunta aqui aqui já olhando em mais curto prazo, você comentou um pouco sobre as restrições que a Europa está impondo sobre a BYD, justamente porque eles estão tomando muito mercado lá. Uma das coisas que para mim é muito que é principal quando eu penso em China é o governo chinês, porque eu tenho Claro. eu particularmente, tá? Isso aqui é minha opinião, eu tenho uma certa resistência com a China, justamente porque o governo lá tem um histórico de interferir bastante na economia e às vezes a gente tá vendo um dado que não é exatamente real. Quem foi na reunião ou quem assistiu a reunião que a gente teve reunião aberta há 2 semanas atrás, sabe que eu comentei um pouco sobre isso. E a BYD, ela recebeu vários incentivos do governo, inclusive esse ano recebeu bilhões de incentivos do governo chinês. Sim. Isso levanta a minha dúvida, que é a seguinte: o quanto a BYD está dependente desse fluxo contínuo de caixa que o governo chinês, desses incentivos contínuos de caixa do governo chinês para continuar se expandindo? O quanto o governo chinês está propriamente empurrando a BYD para frente, né? Como você enxerga isso? Eu acho que eu entendo a sua pergunta mesmo, né? Que é a questão de assim, se o governo chinês quiser parar
de subsidiar esse setor, né, não só o da BYD, mas de outras empresas da China, como que vai afetar isso a empresa, né? Eu acho que, assim, é uma questão difícil de responder, porque a maioria das empresas atualmente do setor de carros elétricos recebem subsídios governamentais. Então, você vê, a Tesla recebe subsídios governamentais do governo americano, né? Muitas empresas europeias recebem subsídios governamentais e subsídios governamentais indiretos, né? A questão de você impor tarifas de importação é você ajudar uma empresa do seu país, né, a ter melhor desempenho do que de um país estrangeiro, né? Então, é uma coisa que, assim, você fala assim, quanto que a BYD está dependente da China? É algo difícil de dizer, né? Eu não saberia dizer, mas se você comparar com o resto do mercado, é algo que muitas empresas estão dependentes, né? O que aconteceria com a Tesla se os Estados Unidos tirasse, por exemplo, as tarifas? Se tirasse o subsídio diretamente do governo americano para a Tesla, né? Que não é só para a Tesla, também para a SpaceX, mas aí também envolve uma questão do governo americano querer também... Tô meio que fazendo uma digressão aqui, mas querer investir mais em empresas de desenvolvimento espacial privada. Mas, assim, é algo difícil de dizer, porque a maioria recebem tanto subsídios diretos quanto indiretos. Então, eu não sei se a China vai tirar ou não. É algo muito, tipo, eu não saberia dizer, né? Eu acredito que a chance da China, até pela questão da heterodoxia econômica da política da China, ela tem muito menos chance de tirar subsídio, né, do que o governo americano, que tem uma política econômica mais ortodoxa, mais austera, né? Então, eu não sei, eu realmente não diria, mas eu acho que a longo prazo a China tem menos chance de tirar esses subsídios, né? Considerando que a maioria, né, das empresas desse mercado tem subsídio, né? Então, isso já é algo meio que uma constante no mercado. Entendi. Não se preocupe aí se você se sentiu muito pressionado pela pergunta, tá? É uma pergunta realmente bem difícil. Não, E eu gostei da sua acho que, da sua assim, resposta. eu entendo essa pergunta. É uma pergunta que eu também me fiz ao longo do negócio. Eu realmente não consegui responder, porque não tem como saber realmente se a China vai tirar ou não, né? Mas tem como considerar que isso é uma constante, tipo, no mercado de modo geral, né? E que a China, pensando na política econômica dela, como eu já falei, né, teria menos chance de tirar do que os Estados Unidos, que prefere uma austeridade fiscal, né? Não sei. Não sei o que você acha disso. Eu concordo com a sua visão. Eu perguntei mais para saber realmente a sua posição, Aham. como que você criou na linha de raciocínio, né? Sim, sim. Mas foi uma ótima Sim, sim. tese. Obrigado aí por esclarecer as dúvidas. Opa.